Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Vivo no Comando. Eu sou o Rafael, para você que não conhece, e na aula de hoje, como você viu na legenda aqui embaixo, é onde eu vou investir em 2022 e quais são os melhores investimentos para você fazer nesse ano de 2022. Mas antes da gente começar, não esquece, deixa o seu like aqui, já se inscreve, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser transformadas financeiramente assim como você. Então vamos lá para o vídeo. Bom, primeira coisa, o que você pode esperar do mercado para 2022? E no final eu vou falar onde eu vou investir. O que você pode esperar? Bom, primeiramente, o que você pode esperar do mercado em 2022? No final dessa aula eu vou falar onde eu vou investir, mas primeiro eu preciso passar essa introdução para vocês. No ano de 2021, a gente teve uma expectativa de início da vacinação do Covid. A gente teve algumas reformas tramitando lá na Câmara dos Deputados, reforma trabalhista, a reforma tributária e a reforma principal aí que acabou passando, que foi a previdenciária, né, reforma da Previdência, e tudo isso gerou boas expectativas lá no ano de 2021, no início. Então lá a gente teve um mercado aquecido, a gente teve, por exemplo, um Ministério da Economia sinalizando um crescimento, um PIB positivo, diminuição da dívida, mas no final tudo isso acabou por água abaixo. No início do ano de 2021, lá no Boletim Focus, que o Banco Central lança toda semana, lá dizia que a projeção para 2022 de taxa Selic seria de 3,13%. E hoje a gente está com a taxa Selic de 9,25%. Então é muito diferente da previsão que o mercado tinha em 2021. Também, em contrapartida, a gente teve a inflação, que lá nesse Boletim Focus, há um ano atrás, ela era estimada para estar em 2022 com 3,34%, quase ali perto da taxa Selic. Mas ela fechou e está esse ano um acumulado de 10,05%. Ou seja, tudo que era previsto para 2021, toda a alta de mercado, todas as especulações foram por água abaixo. Por isso é tão difícil acreditar no ano de 2022. Além disso, existe as eleições. Ano eleitoral é ano de muita volatilidade, pesquisas saem cada vez que um está na frente, a bolsa muda, o mercado muda, então tudo tem chance de acontecer nesse ano de 2022. Isso é o que você pode esperar do mercado. Não está favorável para poder investir, mas investir sempre é melhor do que não investir. Bom, tendo tudo isso em mãos, o que você precisa fazer, como você precisa investir? Se você tem uma estratégia de investimentos, o ideal é que você mantenha, porque você tem um objetivo, seja de curto prazo, de médio prazo ou longo prazo. Se você ainda não tem uma estratégia e está pensando em iniciar, você tem que montar essa estratégia independente do mercado. Por quê? Eu costumo sempre dizer aqui no Viva no Comando que quem define o melhor momento para poder investir é você mesmo, tá? É definindo, por exemplo, se você está organizado financeiramente, se você não tem dívidas, se você tem, por exemplo, uma reserva de emergência, ou seja, passar pelos passos que de fato são importantes para que você possa estar preparado para investir. Então a gente está tendo, por exemplo, no ano de 2022, a gente tem algumas variações que eu vou trazer para vocês de oportunidades boas, mas essas oportunidades precisam estar alinhadas com os seus objetivos, tá? Não adianta eu dizer aqui que é bom investir em ações se as ações não são boas para o seu objetivo. Se você tem um objetivo de curto prazo, por exemplo. Na renda fixa, o que é bom e o que é ruim? Bom, renda fixa em 2022 vai ser bom, sim. Principalmente aqueles atrelados à taxa Selic ou atrelados à inflação, tá? Mas muita atenção aos que são atrelados à inflação, atrelados ao IPCA, porque quando a taxa Selic ela é aumentada e a expectativa é que ela seja maior, nesse ano de 2022, que ela receba mais aumentos, a tendência é que a inflação sempre caia, para a gente ter um juro real positivo. Então, investimentos de renda fixa, na maioria das vezes, são atrelados ao CDI, que são os CDBs no caso, o Tesouro Direto, que é atrelado diretamente à Selic. Então, com a Selic subindo, tudo isso vai ser favorável para quem está
na renda fixa. Mas, como eu disse, tem a ressalva daqueles atrelados ao IPCA, que é a atrelação, à inflação. Nesses casos, a tendência com a alta da Selic é que eles diminuam a sua rentabilidade. Não que fique ruim, porque vai cobrir a inflação de qualquer forma, porque ele é atrelado à inflação. Mas é preciso ter cuidado em relação a esses investimentos. Em caso de renda variável, e a gente pode trazer aí ações e fundos imobiliários que são os mais comuns nesse tipo de investimento, nesse tipo de aplicação, a gente tem sim boas oportunidades, mas é preciso que você sempre esteja estudando as empresas, os fundos, para saber de fato se isso é bom para você ou não. Por que eu falo boas oportunidades? Porque, como eu disse na introdução do vídeo, o mercado ele não está aquecido, o mercado está ruim por conta de todos esses problemas que eu já falei para vocês. E o que isso faz com o mercado? Abaixa o preço das ações, das cotas dos fundos. Então você vai estar comprando a mesma coisa, ou seja, comprando a ação de uma Lojas Renner, por exemplo, por um valor menor do que é, de fato, com que ela era... Você conhece as Lojas Renner? Aquele site hackeado. E as ações dela. Você vai comprar mais barato do que o preço que ela poderia estar, por conta desse mercado não estar aquecido. Então essas são boas oportunidades para você estar comprando algo em promoção, mas, como eu disse, você precisa se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, investir em bancos e seguradoras. Pode ser bom. Por quê? Eles trabalham muito com taxa Selic. Então os bancos, por exemplo, primeiro, eles pegam dinheiro de você, te pagando a taxa Selic, por exemplo, ou CDI ali, que é 0,1% menor que a Selic, e aí eles emprestam num juro de cartão de crédito a 14% ao mês. Então eles têm um spread, que é essa diferença entre o que ele pega e o que ele empresta, maior. Com isso faz com que ele tenha mais lucro, certo? Então, com ele tendo mais lucro, você tem a sua empresa crescendo, o banco crescendo, naturalmente a sua ação valoriza. No caso das seguradoras, quando ela recebe o dinheiro ali para poder fazer o seu caixa e depois dar os benefícios, ela aplica cerca de 92%, 91% dentro de títulos de renda fixa. Então, ela também, com a alta da Selic, com a alta dessas taxas de juros, elas tendem a ganhar mais dinheiro e, naturalmente, as ações valorizarem. O outro setor que você pode achar essa promoção seriam no caso do varejo da construção civil, muito por conta da inflação que a gente tem, que está em alta, então diminui o consumo das pessoas. A Selic em alta também diminui o acesso a crédito, as pessoas passam a ter menos dinheiro, pegar menos dinheiro, e com isso faz com que as pessoas consumam menos, e isso diminui o valor das coisas. Naturalmente, ou seja, você tem menos receita nas empresas de varejo. Empresas de varejo, para quem não sabe, são grandes supermercados, atacadistas, empresas que vendem eletrônicos no varejo, uma Magazine Luiza, uma Loja Americanas. E construção civil, as pessoas param de investir, a não ser aquelas que trabalham com isso, mas as pessoas que estão pensando em construir ou reformar alguma coisa assim, com a inflação em alta, os produtos em alta, eles tendem a não fazer agora. E aí a receita dessas empresas cai e, naturalmente, o preço da ação diminui. Então, tem promoção também nesses setores, promoção entre aspas. Mas você tem que ficar atento sempre a comprar ações de boas empresas, analisando os fundamentos. Não só olhando se a ação ali, ela está em promoção ou não, porque isso não é fundamento para você poder investir numa empresa. Você pode olhar, por exemplo, que uma ação da Apple custa $2.000 ou um pouco mais que isso. Então, é uma grande empresa que tem um patrimônio aí de 2 trilhões de dólares. Então, só porque está 2 mil dólares a ação, eu não vou comprar? Não importa. Se é um produto bom, você vai comprar, seja o valor que for. É lógico que se for um valor muito exorbitante, que não condiz com a realidade, você não vai comprar. Mas nesse caso, sim. Então, sempre se atente aos fundamentos da empresa e aí você pode comparar a questão de preço para ver se está em promoção ou não. E para finalizar, onde eu vou investir em 2022? Como eu disse na parte de estratégia, que você precisa manter a estratégia que você estabeleceu,
precisa sempre alinhar todos os investimentos no mercado aos seus objetivos. Esse é o primeiro passo. Eu vou manter as minhas estratégias. Então, como vocês sabem, eu também utilizo a metodologia ARCA, que é uma metodologia que o Thiago Nigro, por exemplo, utiliza, o Primo Rico. E a gente tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho 35% em empresas, 35% em fundos imobiliários, 25% investidos no exterior e 5% em dinheiro. Em dinheiro que eu falo são moedas, né, e criptomoedas. Então essa é a divisão do meu patrimônio. Ah, mas o mercado não vai estar aquecido, por que você não vai mudar? Porque para mim não faz diferença. Eu invisto em empresas que têm bons fundamentos, fundos imobiliários que têm bons fundamentos. Na questão de ter uma moeda ou criptomoeda diferente do real, elas são utilizadas para mim somente com reserva de valor, então é uma coisa pensando em longo prazo. Então o que está acontecendo no ano de 2022 não vai alterar para mim, mas se vai alterar para o seu objetivo, sim, você tem que mudar a sua estratégia. No meu caso, eu não vou alterar, eu vou manter todos os percentuais de investimento e com isso, com certeza, eu vou chegar no meu objetivo, como vocês estão acompanhando. Então é isso, pessoal, finalizada a nossa aula, espero que vocês tenham entendido e gostado. Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários que eu vou estar disponível para poder responder. Vale lembrar o recado novamente, que você tem que fazer o quê? O que é mais importante, Gleitson, no vídeo? Tem que curtir, né? Curte, compartilha, salva esse vídeo para você poder aprender e passar para cada vez mais pessoas também transformarem a vida financeira dela. Então é isso, mais uma vez muito obrigado e nós nos vemos na próxima aula.